Oi, turminha, tudo bem? Vamos hoje estudar a página 12, 13 e 14, porque a continuação do assunto, desculpa, travei na hora de falar. E pra gente não perder o foco da explicação, tá? Tudo que nós vamos falar agora, a gente falou um pouquinho no dia do descobrimento do Brasil. Só que hoje eu vou trazer com mais detalhes, com mais riquezas de informação, tá bom? Então na página 12 tá assim, ó. Portugueses. O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa. Então, gente, nós somos uma mistura não somente dos índios, mas temos uma mistura em nossa cultura europeia, que veio dos portugueses. Depois, com a colonização, vieram para cá outros europeus, né? Pessoas de outros continentes, de outros lugares. Porém, no início de tudo, tá? Os dois povos que se encontravam no Brasil eram os indígenas e os portugueses, tá? Eles são a fonte raiz da nossa existência aqui no Brasil, tá? Da nossa colonização aqui, tá bom? Até porque os índios já estavam aqui, né? Quando os portugueses chegaram, os índios já habitavam essas terras, tá? Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos e encontrar riquezas e novos territórios. Só que o que acontece? Os europeus naquela época, eles estavam saindo dos seus países, estavam procurando rotas, né, caminhos novos para chegar até a Índia. Então eles não conheciam o mundo da forma que nós conhecemos hoje, né? Essa visão de mundo eles não tinham na época. Não tinha tecnologia. Então tudo que eles tinham era alguém que sempre ia nas embarcações e ia fazendo um mapa daquele caminho. Por isso eles resolviam desbravar, né? Quer dizer, conhecer, ir para lugares mais distantes, fazerem rotas diferentes para poder conhecer e encontrar em terras novas, que foi no caso, o Brasil foi uma dessas terras, né? Dessas saídas que os portugueses deram em direção à Índia, encontraram o Brasil, tá? Então, assim, era tudo muito rústico naquela época das navegações. Então eles se guiavam pelo sol, eles se guiavam pelas estrelas, eles tinham a bússola, né? Então eram esses instrumentos que eles tinham. Eles não tinham GPS igual hoje, nem comunicação, nada. Uma vez que eles estavam em alto mar, eles só iam conseguir voltar para suas casas, as pessoas só iam saber o que estava acontecendo quando alguém voltasse, fizesse o caminho ao contrário, tá? Então, assim, o que eles encontravam na Índia, né? Era um dos lugares que eles mais iam comprar especiarias. Especiarias são comidas, né? Tipos de tempero. Vamos dizer assim, são os temperos que a mamãe usa em casa. Por quê? Esses temperos, eles usavam para preservar a comida, né? Guardar a comida. Então, eles viajavam, lembrar que eles viajavam muito. E eles precisavam fazer com que essa comida fosse conservada. Vamos lembrar outra coisa. Era uma época que não existia geladeira. Não existia gelo, igual nós conhecemos, tá? Então, assim, o que eles produziam, tudo que eles levavam, tinha que ser conservado de uma maneira muito rústica. Nesse caso, eles usavam as especiarias, tá? Não somente o sal. O sal é um dos integrantes aí que conserva-se a carne, né? Mas mesmo assim, para longos períodos, poderia acontecer de estragar. E nas embarcações, é cruel que eu vou falar, mas isso acontecia. Eles não tinham de onde tirar alimento. Então, mesmo o alimento estragado,
era só o que eles tinham para comer. Como é que se come algo estragado? O sabor, gente, é horrível. O cheiro. Então, muitas dessas especiarias eram usadas exatamente para minimizar esse cheiro, para diminuir o sabor ruim, tá? Estamos falando de épocas muito antigas, tá? Hoje em dia já não é assim, tá bom? As especiarias também eram usadas para produtos de beleza e para se fabricar remédios, né? Alguém com tosse, por exemplo, né? Se fabricava alguns chás, alguns medicamentos, era produzido com algumas especiarias, tá bom? Quais são as especiarias? O cravo da Índia, o gengibre, o açafrão da terra, a noz moscada, o incenso de o incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino e o açafrão, né? A cânfora até hoje é usada em medicamento. É aquele cheiro forte, amendoado, né? Mentolado, não é amendoado. Mentolado, desculpa. Muito forte, que chega até a arder os olhos. Depende do creme que a gente passa. Sai até lágrima dos olhos, porque acaba irritando um pouquinho os olhos aí. Né? Principalmente em produtos para relaxar o músculo, quando bate, tem muito dessa cânfora, até hoje tem, tá bom? E as outras especiarias para poder fazer a parte de cozinha, isso que eu acabei de falar para vocês sobre tirar o sabor de alguns alimentos quando eles estavam dentro das embarcações e para poder conservar alguns alimentos também durante as suas viagens aí. E quando eles estavam na sua terra, eles não tinham geladeira. Então eles também precisavam de produtos para poder conservar o seu alimento. Bom, tem um jogo rápido aí, eu não tenho muito o que falar, né? Vamos encontrar as palavras aí das especiarias, tá bom? Então, vocês vão pintar aí com lápis de cor. Não use cor escura, tá? Procurem usar uma cor clara, tá bom? Para vocês conseguirem enxergar a palavrinha que tá depois. Mares desconhecidos na página 13. Vamos olhar esses dois mapas? Vamos lá. Esses dois mapas, ó. Esse mapa é o que nós conhecemos, não é verdade? Esse é o que eles usavam na época para poder percorrer os mares. Então, toda vez que saía um barco da Europa, ia com eles, tá? Uma pessoa responsável que iria registrar através de desenhos todo o percurso. Então, tudo que encontrava de diferente, ele ia fazendo as suas anotações. Tá bom? Então, assim, esse mapa é o que eles imaginavam, da forma que eles imaginavam ser os continentes, tá? Esse é o primeiro mapa que registra o continente americano. Então, o nosso continente é registrado pela primeira vez em 1507, tá? E o mapa recebe o nome de quem o fez. Tá bom? Então, esse é o primeiro mapa onde foi registrado o nosso continente. Olha que interessante. Mas o nosso continente não foi descoberto em 1500. Demorou-se 7 anos até se concluir toda a ideia de um continente diferente, tá? Do deles, que é o continente hoje americano, tá? Que é dividido em 3 partes, que é esse continente aqui, ó. Olha como era, né, a ideia anterior e ó como é de fato, tá? O jogo rápido eu vou deixar para vocês fazerem.
não tem espaço para responder aqui. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar as imagens, tá? E responder as duas perguntinhas. Mas vocês vão ter que fazer no caderno, ok? E eu vou deixar lá também no sistema, tá? Então, assim, os mares, naquela época, uma outra curiosidade para vocês. Era muito difícil as navegações. Não só pela falta de equipamento que naquela época tinha, mas era se falado que os mares eram habitados por figuras terríveis, tá? Por monstros. Então, isso fazia com que as pessoas tivessem medo de ir para lugares diferentes, de fazerem rotas diferentes, caminhos diferentes. Para isso, por quê? Porque daí aquela rota principal até a Índia era controlada por um povo, né? Era controlado por outras pessoas. Então, assim, por que os portugueses queriam desbravar? Queria ir para longe, né? Queria conhecer outros lugares. Vamos lembrar que não eram só os portugueses que existiam naquela época. Já existiam os espanhóis, com a mesma técnica deles, com a mesma disposição de viagem deles. Tinham os ingleses também, já naquela mesma época, desbravavam e necessitavam também das coisas da Índia. Então a Índia era uma rota, né? A rota quem descobriu ir para a Índia era única, né? Todo mundo usava aquela mesma rota, tá? Mas era uma rota controlada. Então, por isso, e eles falavam, né, que existiam monstros marinhos, que a terra era plana, então se o barco chegasse na ponta, né, esse barco iria cair. Então, tinha N histórias, gente, para desencorajar as pessoas de irem atrás, tá? De novos caminhos aí. Até que foi se descobrindo, foi se estudando, foi se vendo e que não tinha nada daquilo. As embarcações sumiam. Ah, porque o monstro. Eu vou tentar pegar para colocar para vocês. Eu acho que eu encontro sim. Eu vou tentar pegar uma imagem boa, tá? Uma foto boa. A gente, quando estuda os mapas antigos das grandes navegações, a gente vai ver que eles desenhavam, né? Não é o caso desse que está aqui na nossa apostila, mas eles desenhavam os monstros no próprio mapa, no meio da água, porque aquele monstro representava o perigo, né? Então, para desencorajar, para continuar falando que aquela rota era perigosa, para não ir. Porém, isso foi se desmistificando e foi as pessoas querendo conhecer mais, né? Arriscando, essa é a verdade. Então, assim, as embarcações que eles falavam que os monstros tinham destruído, né? E N as histórias aí de marinheiro, na verdade, essas embarcações poderiam ter colidido, né, com um banco de areia, ter encontrado icebergs, ter encontrado corais, tem um monte de coisas em alto mar que somente o equipamento adequado pode fornecer. Mas estamos falando de que as pessoas estavam tentando fazer rotas de lugares que nunca ninguém tinha passado. Então, como é que vai saber que aquela rota tem um banco de areia? E que aquele navio poderia encalhar, poderia bater, poderia afundar naquele lugar? Não tinha como, né? Então, assim, por isso que as rotas conhecidas eram tão valorizadas, né? Eram tão cheias de valor para as pessoas naquela época. Mas foi se descobrindo os novos caminhos. Tanto que os portugueses, buscando a Índia, encontrou o Brasil, tá? A gente vai entender um pouquinho, mas eu só vou dar uma pincelada na próxima aula. Quando os portugueses chegaram, eles não chegaram de primeiro, nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo, igual a gente pode imaginar.
o primeiro lugar que eles desembarcaram foi em Salvador, tá? Mais ou menos nas cidades que hoje está localizado ali, deixa eu ver o nome da outra cidade que agora tá. Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Então é aquela região que os portugueses pisaram primeiro, tá? Não foi aqui em Santos, não foi no Rio de Janeiro, não, foi naquela região, tá? Então, primeiro se começou tudo lá no nosso Nordeste, tá bom? Lá em Salvador, tá bom? Que hoje é a cidade de Porto Seguro. Tanto que tem até como chama? A pro, mas eu leio tanto, aí eu vou falando e acabo esquecendo. Tem uma cruz na praça, tá? Então, onde foi celebrada a primeira missa, em 1500, assim que eles desembarcaram. E a gente vai ver isso na próxima aula, eu não vou entrar muito no assunto. Eu só quero que vocês entendam isso. Quando os portugueses encontraram nossas terras, eles não encontraram aqui o nosso Porto de Santos, tá? Então, o nosso Porto de Santos foi vindo, eles descobriram depois com a exploração da terra brasileira. Então, eles pegavam um barco, saía lá de Salvador e continuava seguindo a costa brasileira, tá? Descia a costa brasileira para poder explorar novas terras. Foi assim que chegaram a Santos, tá bom? E por aí a gente vai estudando com calma, tá? Mas a princípio é isso. Portugal chegou no Brasil, lá na cidade de Salvador, tá? Hoje, onde é localizado Porto Seguro ou Santa Cruz de Cabralha. Então, é lá, tá? Tudo começou lá, tá bom? Mas, o que acontece? Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viram e perceberam que a nossa terra tinha riquezas que outros lugares pagariam fortunas para ter. Na nossa costa, né? Em toda a nossa costa, era rico num tipo de árvore, que nós conhecemos como pau-brasil. Essa árvore, a sua madeira é de cor vermelha. E eles não só fabricavam móveis, utilidades com essa madeira, mas essa madeira era muito utilizada para pintar, né, roupas. Por quê? Porque eles tiravam aquele extrato vermelho da madeira para poder fazer tingimentos e vestimentas, tá? Então eles acharam a fonte de dinheiro, né? Agora eu achei uma fonte de dinheiro. E eles começaram a explorar o pau-brasil. Só que eles não vieram para cá com muitas pessoas. Mas quando eles chegaram aqui, eles encontraram alguns povos, não é verdade? Eles logo de cara encontraram os índios. Os índios eram um povo, se comparado aos portugueses, um povo muito atrasado. Eles eram atrasados no desenvolvimento demais. Então, eles nunca tinham tido contato com outros tipos de pessoa. As únicas pessoas que eles conheciam eram outros índios, tá? Então, o Brasil estava habitado por diversas tribos, né? Então, tinham guerras entre os povos por causa de terra, Gente, mas em tecnologia, em desenvolvimento, o nosso Brasil estava muito tempo atrasado. Então, o que os portugueses fizeram? Eles não tinham pessoas para começar a exploração dessa matéria-prima aí que eles estavam, né, de olho, que era essa árvore, né? Tinha em abundância em toda a costa brasileira e eles estavam olhando isso aí. Então, o que eles fizeram? Eles começaram através de troca. Não, eu te dou um espelho, você trabalha para mim? Eu te dou um objeto, sei lá, uma panela diferente, você trabalha para mim? Eu te dou um colar. Então, gente, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer o escambo, que é a troca de coisas, né? A troca do que eu tenho, né?
por algo que você possa fazer. Então, você trabalha para mim e eu te pago de alguma forma. São trocas de favores. O escambo também era muito utilizado assim. Você é aluno. Um exemplo. Você produz milho. Eu fabrico uma panela. Eu preciso do seu milho e você da minha panela. Então, a gente trocava as coisas que nós tínhamos, tá? Então, você me dava o seu milho e eu te dava a panela como pagamento. Era isso. Isso é escambo. Naquela época, os índios não tinham nada a oferecer. O que eles tinham para oferecer? O que a terra brasileira tinha para oferecer, né? Então, o índio oferecia o quê? A sua mão de obra. Em troca do quê? De dinheiro? Não, porque eles nem sabiam que era isso. Então, os portugueses ficaram de olho grande na mão de obra que os índios estavam produzindo ali para eles de forma barata. Então, tinha muita mão de obra indígena e de uma forma muito barata. Então, com isso, eles começaram a explorar. Os índios faziam a extração, eles cortavam as árvores e carregavam até as embarcações, para que essa madeira pudesse ser levada para Portugal. Tá? Com o passar do tempo, os índios começaram a ficar arredio. Primeiro que eles começavam a adoecer, outros não queriam esse tipo de trabalho. Então, os portugueses fizeram o quê? Infelizmente, os portugueses começaram a escravizar os índios, né? E com a escravidão, não se recebia nada. Se trabalhava muito duro e não se recebia nada, tá? Mas os índios lutaram até o final, porque eles não aceitavam isso, tá? Então, assim, os indígenas, além de não querer trabalhar mais para o branco, né, para os portugueses, eles não tinham essa estrutura para esse tipo de trabalho. Então, eles adoeciam, eles morriam muito fácil, tá? E eles eram resistentes. Lembra que eu falei no comecinho que eles já tinham o costume de lutar entre outras tribos, né? Porque o Brasil era repleto de índio. Então, uma tribo tinha os seus inimigos e ali eles já estavam acostumados a lutar pelas suas terras, a proteger o que era seu. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram a relutar nessa mão de obra barata e escravizada. Por isso, tá, que os portugueses depois trouxeram os escravos, os negros. Porque os negros, eles tiravam da sua terra, né? Então tinha toda uma questão também de ficar longe da sua família, de ficar longe da onde você conhece. Os índios não. Os índios estavam onde eles conheciam, nascidos e criados, então eles conheciam muito bem todo o local. Para eles poderem fugir, era muito mais fácil. Já os negros não. Mas se passou um período aí, até os escravos, os negros virem para cá, tá? Mas a princípio foi isso. Além de, apesar de tudo isso ter acontecido com os índios, não podemos esquecer, como nós estudamos até aqui, a influência indígena que entrou para a cultura brasileira, para as nossas vidas, tá? Até mesmo o tupi influenciou na nossa língua brasileira, né? Na nossa língua portuguesa. Brasileira não, gente. Na nossa língua portuguesa, tá? No nosso jeito de falar, no nosso português do Brasil. Pode ver que o português de Portugal é diferente do nosso, mas porque o nosso português sofreu a influência do tupi, tá? Sem contar depois de outras línguas, mas o principal, que a nossa língua sofreu total influência, tá bom? Então, o nosso português, né, o português do Brasil, o português brasileiro, ele é rico em palavras indígenas, em palavras do Tupi-Guarani, né? Como nós vimos em aulas anteriores aí.
Quem já imaginou que a palavra pipoca é uma palavra tupi, né? Então, assim, tem tantas outras palavras introduzidas no nosso dia a dia que a gente fala e não faz nem ideia de que aquela palavra não é nem do português, né? Não é nem do latim, mas é do nosso tupi, é da nossa cultura indígena. Ela literalmente é uma palavra brasileira, né? Podemos falar assim, é uma palavra de origem do nosso verdadeiro Brasil, que são os nossos índios, né? Antes de Portugal vir para cá, o nosso país, né? O nosso continente aqui eram dos índios. Então, eles são a representação maior que tem do nosso Brasil, tá? Vou deixar esse jogo rápido também da página 14, que é verdadeiro ou falso. Então, é facinho para vocês fazerem aí, tá? Beijo, turminha. Eu tô morrendo de saudade de vocês, viu?